Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou apresentar dicas para fazer uma atividade gamificada na turma do 6º ano, visando aquela turma que é mais complicada de trabalhar. Tem como desenvolver uma aula gamificada nessas turmas? Tem sim, e pode até ser uma alternativa bem interessante para você conseguir ali, né, ter um maior domínio da turma, conseguir disciplina, conseguir mais engajamento dos alunos. Então, presta atenção que eu vou apresentar algumas dicas que eu tenho certeza que vai te ajudar. Vamos lá. É o seguinte, pessoal, tem várias possibilidades, né, de fazer atividade gamificada, e as possibilidades que eu vou destacar aqui são usando ferramentas digitais para fazer essa gamificação. A primeira que eu vou recomendar é do Kahoot. Inclusive eu já gravei um tutorial, né, completo de como usar os principais recursos do Kahoot. Vou colocar aqui no card, né? Na verdade, a maioria das ferramentas que eu vou apresentar aqui eu já gravei tutoriais delas. Vou indicando aqui no card para você poder acessar. E vou colocar aqui na descrição também, se caso você quiser acessar depois, só vir na descrição e clicar no link que já vai direcionar direto para o vídeo. O Kahoot, gente, é o seguinte, é um quiz onde os alunos vão responder uma série de perguntas de uma forma bem interativa, utilizando ou o notebook ou então o celular. E aí o professor tem que ter um bom senso, né? Tem que fazer aquela leitura prévia para analisar se os alunos têm condição de estar usando o celular durante essa atividade. Primeiro ver se a escola permite, se sim, aquela turma está com uma certa maturidade para desenvolver aquela atividade usando o celular. Eu estou falando no seguinte aspecto, gente. Talvez o aluno, ao invés de participar da atividade, ele vai ficar mexendo em outras coisas. E aí a gente sabe que desfoca demais, distrai demais e talvez vai mexer em coisas que pode até prejudicar, né, a escola, o professor e o próprio aluno. Então, dependendo da turma, é melhor optar por outra coisa, tá? Não deixar o celular na mão dele durante essa atividade. Mesmo que seja um momento de exceção, mas assim, quando é turma complicada, principalmente 6º ano, geralmente eles não têm essa maturidade. Mas se caso tivesse, você tiver ali com o 6º ano bom, é bem interessante aqui a plataforma do Kahoot. Tem a plataforma também do Blooket, que a lógica é a mesma, é uma atividade de quiz, né, desenvolvida aqui agora pela plataforma do Blooket. Como eu disse, né, já gravei um vídeo sobre ela também, vou colocar aqui no card, dá uma conferida. O Blooket tem alguns diferenciais, que ele é um pouco mais infantil, né, tem alguns recursos, e também ele permite colocar perguntas maiores. Então, dependendo do tipo de exercício que você pretende desenvolver, pode ser que seja interessante, tá? Mas assim, tem aquela ressalva também, porque vai exigir que o aluno use o celular ou então o notebook durante essa atividade. Então tem aquele grande problema dele distrair, dele usar o celular para tirar foto, para fazer outra coisa, para entrar em rede social, e com isso não vai ter um resultado, né, esperado, e aí o negócio pode até virar um problema durante a sua aula. Mas aqui, então, aí duas possibilidades. Você pode desenvolver com o celular ou de repente, se caso na sua escola tiver uma sala, né, de computador, pode estar desenvolvendo lá também. Talvez seja até mais interessante, porque o professor fica no centro, os computadores geralmente ficam nos lados, né, da sala, e aí dá para a gente monitorar se está usando, abrir uma nova aba para mexer na internet para fazer outra coisa. Tem um pouco mais de controle, talvez por aí seja mais fácil. Mas vamos supor, né, que você está lidando com uma turma que não convém deixar o celular na mão dos meninos. Mesmo assim, tem como fazer uma atividade gamificada? Tem. Deixa eu apresentar essa aqui. É o site Make Believes Comics. É um site bem interessante, onde eu já também gravei um tutorial, um vídeo bem antigo, mas dá ainda para servir de referência. Vou colocar aqui no card. E esse site, gente, ele possibilita a criação de historinhas em quadrinho, né, onde o aluno mesmo pode estar fazendo e personalizando, colocando ali personagens, falas. É interessante essa atividade ser desenvolvida numa sala de informática, onde cada aluno vai ter ali o seu computador, então duplas de alunos vão tendo, e aí você dá um tema, coloca ali um objetivo, né, e pede eles para criar essa atividade. Deixa a criatividade deles, né, florar, para poder desenvolver aqui. É bem legal, tá? Eu já fiz algumas vezes, realmente funcionou. Talvez no primeiro instante eles vão ter dificuldade para aprender, né, usar os principais recursos, mas depois que aprende, e aluno, principalmente os jovens, né, aprende bem rápido a usar essas tecnologias, consegue fazer atividades bem interessantes. Então tá aí uma dica, tá?
Próxima dica, Jeopardy Labs. Essa dica é o seguinte, essa plataforma, que eu também já gravei um vídeo, um tutorial, vou deixar aqui no card. O Jeopardy Labs, ele permite desenvolver um jogo onde ele pode ser aplicado em grupos. É o seguinte, você vai ter que colocar na sua sala uma televisão ou então reproduzir nessa tela aqui um data show. Aí você vai criar atividade que vão ser uma série de perguntas, né? E os alunos vão responder. E para responder você pode dividir em grupos, o quanto de grupos você quiser. Aí com isso vai ter uma parte aqui do site, né, onde mostra a pontuação e você pode estar ali desenvolvendo essa atividade em grupo com os alunos. Vai aparecer a pergunta, ela vai ficar sendo exibida na televisão ou ali na tela gerada pelo data show. Os alunos vão respondendo, conforme eles vão respondendo, né, se acertar ou errar, vão recebendo os pontos. É bem interessante. E é um tipo de atividade que o aluno não precisa estar com o celular na mão. Só precisa do professor ali com o seu notebook, ligado ali a uma televisão data show, coloca aqui o jogo, né, do Jeopardy Labs, lembrando que ele pode criar ou então já encontrar alguns jogos prontos e com isso ele comanda a atividade. Bem interessante mesmo. E trabalha até aquele aspecto, né, de grupo, né, onde o aluno também tem que estar aprendendo, né, desenvolvendo habilidades para fazer essas atividades com outros colegas, né? Tem aquele lance da competição, da rivalidade, gera uma certa competição sadia, então eu acho interessante. Já fiz em algumas aulas com o 6º ano e deu certo. Talvez você não entendeu muito bem como usa o Jeopardy Labs, né? Eu não abri, não cheguei a explicar como explora essa ferramenta, porque já tem um vídeo, né, sobre ele. Dá uma olhadinha, fica aqui só a dica nesse vídeo que eu estou gravando agora. Bora para mais um, e talvez eu deixei aqui por último, o que eu mais gosto é o WordWall. Se você ainda não conhece essa plataforma, tem que conhecer, porque ela é fantástica, ela permite a gente criar e encontrar jogos aqui que tem aplicação para todos os níveis, principalmente para a educação infantil ou então o ensino fundamental 2, dá para encontrar atividades bem interessantes aqui. Já gravei um vídeo, né, sobre o WordWall, vou colocar aqui no card, você pode estar conferindo. E aqui no WordWall, eu gosto de desenvolver uma atividade da seguinte forma. Primeiro, o plano gratuito tá assim, difícil de encontrar jogos, né? Na verdade, o campo de pesquisa eles removeram, deixou só para o plano pago, mas a gente consegue encontrar jogos mesmo assim. Faz o seguinte, vem aqui no Google, digita o tema da aula que você quer desenvolver, por exemplo, células, e digita a palavra WordWall, só isso. O tema da aula mais a palavra WordWall. Depois você clica aqui para pesquisar, deixa eu dar um Enter, e aí vai abrir, né, os links, né, com os jogos referentes a esse tema. Vou clicar aqui nessa primeira opção e agora eu já encontrei, né, um acervo de jogos do WordWall. Beleza? Então aqui, né, tem quiz, tem esse desenho que dá certo para a gente encaixar os nomes. Ok, então a gente, sem muito esforço, já encontra várias atividades onde já pode estar colocando em prática ali na sua aula mesmo. Você nem tem o trabalho direito de planejar. Uma vez que você encontrou essas atividades, vamos selecionar, por exemplo, essa primeira. O que eu gosto de fazer? Aí nessa hora eu vou estar com o notebook conectado a uma televisão ou então conectado ao data show e como é 6º ano, a gente tem aquele eterno problema de disciplina. Aí, para ter esse controle maior, eu gosto de fazer o seguinte, eu estabeleço uma pontuação para essa atividade, normalmente eu até aviso com antecedência que vai ter uma atividade gamificada feita ali de forma mais coletiva entre os alunos, e eu aviso também, né, que vai ser valendo pontos, falo qual que é o assunto, peço para os alunos estudarem, né, para eles chegarem mais preparados. Pronto. Uma vez que você fez essa preparação, inclusive já definiu quantos pontos, por exemplo, 3 pontos, eu gosto de fazer o seguinte. Eu começo a atividade, eu coloco lá no quadro de giz ou quadro ali de pincel, né, o número 3 e explico para os alunos que eles já vão entrar nessa atividade com 3 pontos. Entretanto, se caso eles estiverem errando questões, ou então se tiver algum problema de indisciplina no decorrer da atividade, por exemplo, se caso o professor precisar de chamar a atenção de algum aluno no decorrer da atividade, essa pontuação será reduzida. Um exemplo aqui, começou com 3, primeira vez que eu tenho que chamar a atenção de um aluno, já reduzo para 2,9.
Chamou atenção de novo, 2,8. E assim vai. E com isso a turma vai percebendo, né, que se ela continuar comportando mal, vai perder pontos e vai deixar escapar, né, essas chances de melhorar a nota. Estão entendendo? Funcionam. No começo eles vão ali resistir, né, achar que pode continuar conversando, que nada vai acontecer, mas à medida que eles vão percebendo que estão perdendo ponto, eles vão ficando um pouco mais calmos, menos agitados, tá? Pelo menos assim, nas turmas que eu trabalhei, em turmas agitadas, turmas difíceis, isso aconteceu. Por isso que eu estou gravando esse vídeo para compartilhar essas dicas. Outra coisa também que eu gosto de deixar claro antes de começar o jogo, independente do resultado, se acertou, se errou, não é nem para empolgar demais na comemoração, nem para ficar lamentando muito. Não é para agitar, não é para fazer barulho. Inclusive eu deixo claro, se caso tiver essa agitação, por exemplo, ó, quando a gente coloca aqui para começar o jogo, aí os alunos, ó, a menor unidade de composição de seres vivos se chama, aí a turma vai lá, celo. Acertou, vai lá e faz aquele alvoroço todo dentro da sala. Não gosto, não aceito, né? Atrapalha a escola inteira quando a sala fica agitada desse jeito. Então eu deixo claro que se tiver essa bagunça, né, essa agitação após o resultado, vou tirar pontos também. E geralmente no primeiro pergunta, quando eles acertam, faz o alvoroço, vou lá, tiro pontos e com isso eles vão percebendo que não convém continuar com esse comportamento, tá? Vamos lá. Aí, no decorrer da atividade, pode ter situações que assim, parte da turma, vamos colocar de exemplo essa questão aqui, ó. Qual o nome da camada de proteção externa da célula? Pode ser que uma parte da turma fale que é membrana, outra parte fala que é, sei lá, couraça, né? Para decidir qual resposta você vai marcar, que você vai ficar ali com o seu notebook comandando, né? Os alunos, óbvio que eles vão falar e você que marca. Para decidir qual que vai marcar, eu tento usar um pouquinho de democracia. Eu pergunto, ó, eu vejo as opções que eles estão mais na dúvida, peço para levantar a mão. Quantas pessoas, quantos alunos acham que é a letra C, membrana? Aí a galera levanta a mão, você conta. Quantos que acham que é a letra F? Aí um tanto também levanta a mão. Aquele que tiver mais votos, você vai lá e escolhe, tá? É um jeito interessante de resolver. Outra coisa também, eu gosto de deixar claro que eu prefiro penalizar com relação à nota, lembra daquele esquema, né, que eu falei que começa com 3 pontos? Eu prefiro penalizar os atos de indisciplina do que quando erro uma questão. E dependendo do tipo de questão, se for uma questão mais difícil, eu dou uma colherzinha de chá. Eu gosto de ser bem assim, rígido com relação à disciplina durante esse tipo de atividade. E aqui com relação ao conteúdo, se for uma questão difícil, eu dou uma colherzinha de chá, tá? Se a turma estiver comportando muito bem e errando, porque não conseguiu de fato, né, responder, ok. Isso aí para mim não tem problema não, tá? Mas assim, isso eu estou falando, mas vai de acordo com o perfil, né, de cada professor, cada um tem seu critério. Aí vem a próxima pergunta, os organelos da célula se localizam no... Aí beleza, vamos respondendo aqui. Olha só, à medida que eu vou percebendo a evolução da turma, né, vai acertando questões, a informação genética se localiza no... Quando eu percebo, né, que eles vão acertando várias questões em seguida, eu costumo dar uns bônus, né? Provavelmente nessa altura da atividade eles já perderam alguns pontos, né, devido à indisciplina, que até entender e perde, tá, gente? Isso acontece até nas turmas boas. Mas à medida que, por exemplo, ó, vou até finalizar isso aqui rapidinho, ó, todos os seres vivos são formados por células, exceto os vírus, tá? Vamos para o próximo aqui. Seres formados por uma célula são chamados de unicelulares. Mais seres formados por mais de uma célula. Cadê o Puri? Aqui. Beleza. Igual esse primeiro jogo, que eu falo que... Eu nem finalizo com esse primeiro jogo, não. Eu falo que foi só a primeira etapa, né, dessa atividade aqui, dessa jornada de jogos. Aí, como eles acertaram tudo, vamos supor que seja uma situação assim, eu vou lá e aumento os pontinhos deles. Sei lá, se estava com 2,5, volto aumento para 2,6 ou 2,7. Que aí é interessante porque eles vão entendendo também que se comportar bem e se começar a acertar bastante questões, pode recuperar aqueles pontos que perderam. Então, isso é um estímulo que eu considero legal. Outra coisa, se você destinar uma aula inteira para fazer esse tipo de atividade,
Só um jogo aqui do Wordwall é muito pouco. O que eu gosto de fazer? Clico aqui o primeiro jogo, volto, cliquei aqui para voltar e aí vou para o próximo. Por exemplo, eu posso selecionar esse aqui, né? E é interessante que o Wordwall, ele não é enjoativo. Vocês viram? Aquele primeiro jogo era quiz. Esse segundo que eu selecionei aqui, ó, já é de associação, né? A gente vai ter que ligar aqui os nomes conforme a estrutura da célula, no caso, tá? Então, é uma atividade diferente e legal também. Talvez alguns alunos vão até achar mais interessante, tá? Liguei aqui rapidinho, clico aqui em enviar a resposta, já confere se acertou, se errou. Então, você pode ir diversificando, né, o processo e aplicar uma série de jogos, né, durante a sua aula gamificada. Legal, né? Eu gostei das vezes que eu apliquei. Apresentei aqui uma série de dicas. Espero ter te ajudado. Te convido também a conhecer, né, o trabalho que eu venho desenvolvendo aqui na internet. São quase 300 vídeos voltados para ajudar os professores, visando apresentar principalmente as melhores tecnologias educacionais que a gente pode encontrar aqui na internet, de uso gratuito e de fácil aplicação. Então, visita ali, dá uma olhadinha nos vídeos que eu já fiz, que eu tenho certeza que você vai aumentar seu repertório didático, vai ficar mais inspirado e vai ser um profissional da educação ainda melhor. Outra coisa também, eu já desenvolvi alguns cursos. Tem um curso voltado para aprimorar a habilidade do professor em construir apresentações usando a plataforma do Prezi. Tá aqui o link na descrição, depois dá uma conferida se caso você interessar. E tem outro bem legal também, que é visando ajudar a vida do professor na hora de fazer uma prova, que é uma atividade importante, mas meio chata. Nesse curso eu vou explicar como fazer uma prova mais rápido, como aumentar a qualidade das questões e, melhor ainda, como corrigir a prova mais rápido. Então, assim, eu tenho certeza que vai mudar a sua vida. Você vai ganhar tempo, você vai ter provas com mais qualidade e assim, é tudo de bom. E sem gastar, sabe? E usando ferramentas gratuitas, sem muita complicação. Mesmo se você não tiver muito domínio com tecnologias, nem saber ligar talvez o computador direito, eu vou explicando passo a passo ali naquele curso e eu tenho certeza que vai te ajudar. Certinho, gente? Valeu! É isso aí. Dúvidas? Quiser comentar alguma coisa, quiser dar dicas, participa aí também, coloca aqui nos comentários. Tá bom? Beleza? Espero ter te ajudado e tchau, gente.